as nossas vidas. Paulo, no livro de Efésios, e eu projeto porque eu quero ler nessa tradução, que é a nova tradução da linguagem de hoje, ele diz o seguinte: como louvaremos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele nos abençoou com algumas bênçãos do céu. Eu li errado? E eu fiz de propósito, para saber se está prestando atenção. Ele nos abençoou, diga comigo, com todas as bênçãos do céu, porque nós pertencemos a Cristo. Presta atenção, antes de continuar. Nós terminamos uma série de mensagens falando da bondade de Deus. Eu fui muito abençoado. Essa série foi para mim primeiro. Nós aprendemos que Deus é bom em todo o tempo, que Deus nos faz descansar, que Ele diz para nós não nos preocuparmos, pois Ele cuida de nós, Ele passa conosco pelo vale e nos dá unção. Mas a série ela focou mais nas bênçãos materiais, as bênçãos para agora. O foco da mensagem de hoje, das próximas mensagens, tem a ver com bênçãos espirituais. E a Bíblia diz que Deus, em Jesus, nos deu, aí no verso 3, todas as bênçãos espirituais que nós precisamos, porque nós pertencemos a Jesus. De que bênção é essa que o pastor está falando? Eu estou falando de perdão de pecado, eu estou falando de você ter uma nova vida em Deus, eu estou falando de você ser aceito em Jesus, eu estou falando de você ser completamente liberto de todas as coisas que te prendeu no passado, eu estou falando de Deus te dar uma nova vida em Jesus. Verso de número 4. Muito antes, olha a beleza, muito antes de criar o mundo, ou seja, antes de eu e você existirmos, antes de tudo existir, Deus nos escolheu para lhe pertencermos, por meio do que Cristo faria por nós, naquela época. Ou seja, que época, pastor? Nós chamamos isso em teologia, no passado eterno. Não existe passado eterno, mas só para a gente entender, antes de criar o mundo, antes de criar o homem, antes de criar a mulher, antes de você existir, Deus já sabia o teu nome. E Deus te escolheu. E Deus me escolheu. Deus sabia que a gente ia pecar. Deus sabia que Adão e Eva iam falhar. Mas Deus nos escolheu. Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta. A nós, que encontramos diante dele, cobertos com o seu amor. Olha a profundidade dessa passagem. Eu não quero passar rápido, eu quero que você entenda. Paulo está dizendo o seguinte: no passado eterno, antes de tudo existir, Deus já olhou para nós e disse: eu escolho eles. Eu quero uma família. Deus é um Deus de relacionamentos. Deus já sabia que eu e você íamos falhar, mas Deus disse: eu vou cobrir eles com o meu amor. E em Cristo eu não vou ver a falta deles. Em Cristo, através da cruz, eu vou vê-los como sem culpa. Agora, o chave é o próximo verso, é o verso de número 5. Seu plano imutável. O que quer dizer imutável? Não pode mudar. Não muda. Seu plano imutável sempre foi. Ou seja, Deus sempre, antes de tudo existir, seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família. Pelo envio de Jesus Cristo para morrer por nós. E Ele fez isso porque quis. E no original diz, Ele quis porque Ele dava prazer. Deixa eu explicar para você. Ontem estava um calor tremendo, hoje está melhor. E no meio daquele calor você assim, eu quero um sorvete. Por quê? Porque vai te dar prazer. No meio daquele calor você assim, eu quero uma água gelada. Ninguém quer Coca-Cola porque está todo mundo liberto. Eu quero uma água geladinha com limão, porque vinha me dar prazer.
Deus, através do seu imutável plano, Ele decidiu na eternidade passada: um dia eu vou criar o mundo, um dia eu vou criar o ser humano, eu vou dar a eles o livre-arbítrio. Por que Deus deu o livre-arbítrio? Porque amor necessita de escolha. Eu não posso amar ninguém se eu não tiver a escolha. A Teresa não me ama porque ela não teve escolha. Quando ela me viu e viu os meus olhos, olhou para o meu físico, ela se apaixonou. E ela disse: eu quero. Ela escolheu me amar. E quando eu vi Teresa, aquela portuguesinha, magrinha, eu fiz uma escolha. Amor exige escolha. E Deus queria que nós o amássemos. E Deus queria que a gente fizesse parte da sua família. E Deus deu a escolha. E Deus falou no passado eterno: eu vou dar a escolha. Eles vão escolher errado, eles vão falhar, mas eu já tenho um outro plano. Quando eles falharem, eu vou mandar o meu próprio filho. Eu vou à terra, eu vou morrer na cruz por eles, e eu vou os adotar como minha família. É isso que ele está falando. Durante o mês de setembro, nós vamos falar desse assunto maravilhoso: pertencendo à família de Deus. Hoje eu vou falar em poucos minutos sobre entrando à família de Deus. Nos próximos 2 domingos, o pastor Max vai estar pregando. Eu e Teresa vamos viajar hoje à noite de férias. Nós deixamos a nossa férias para acabar depois do verão, porque nós estamos tendo várias coisas acontecendo na igreja, e a gente achou que seria prudente a gente ficar durante o verão e deixar as pessoas do staff da igreja, que tem filhos pequenos, que precisavam de fazer no verão por causa de escola, que eles saíssem, e nós resolvemos então sair nessa semana. Então nas próximas 2 semanas eu não vou estar presente. E no culto em inglês, pastor Anthony vai pregar um culto, pastor Cisa no outro culto. No culto em português, pastor Max vai estar pregando semana que vem uma importante mensagem: benefícios de pertencer à família de Deus. Daqui a 2 semanas vamos falar sobre os propósitos da família de Deus. E eu volto no dia 24, terminando essa série, falando sobre o porquê pertencer à família de Deus. Eu vou ser sincero para vocês, nós temos 2 objetivos nesta série de mensagens. Primeiro, que todas as pessoas da igreja reconheçam o benefício de pertencer à família de Deus. Segundo, nós queremos que as pessoas se comprometam a ser membro da família de Deus e dessa família chamada Mensagem de Paz. Da mesma forma que eu pertenço hoje eu pertenço ao universo, eu pertenço ao mundo, eu pertenço a esse planeta, mas eu faço parte de uma família chamada Carvalho. E a igreja é universal, mas existe uma família chamada Mensagem de Paz. E algumas pessoas nesse mundo foram escolhidos por Deus para ser membros da igreja Mensagem de Paz. E nós queremos saber quem são essas pessoas. E no dia 24 nós vamos ter um culto tremendo, já tem tudo preparado, em que nós vamos estar novamente se comprometendo à nossa igreja. E aquelas pessoas que querem ser membros da igreja, nós vamos ter o que nós chamamos de encontro sobre pertencer à família de Deus, e convidar aqueles que são visitantes a se tornarem membros da nossa igreja. E, paralelo a isso, nós vamos ter, como eu já disse para vocês, 3 semanas de grupos de conexão. Essa semana não temos o culto na sexta, que começa na semana que vem. O pastor Max trará todas as informações para 3 semanas de grupos de conexão. Eu quero falar agora, nos poucos minutos que eu tenho, sobre entrando na família de Deus. Como é que uma pessoa entra numa família? Ou seja, para mim pertencer à família Carvalho, que é a minha família, e a minha família, para pertencer à minha família, só existem 3 formas de entrar na minha família. Só existem 3 formas de entrar na sua família. Primeiro, através do nascimento. Segundo, através da adoção. Terceiro, através do casamento. A única forma que nós entramos numa família é através do nascimento, já comigo, através do nascimento. Número 2, adoção. Terceiro, casamento. Bem, a mesma coisa ocorre com a família de Deus. Para entrar na família de Deus, você entra através do nascimento, da adoção e do casamento.
Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de João, capítulo 3. A gente vai ler bem devagar, uma passagem muito conhecida, mas nós precisamos de ler e dar uma parada para explicar a todas as pessoas o que nós queremos dizer com essa passagem. Talvez é o capítulo mais conhecido da Bíblia, porque aí está João 3,16, que é o versículo mais conhecido. Mas João 3,16 precisa de ser visto em contexto. Verso de número 1, lendo na NVI. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ok, quem é o personagem da história agora? Jesus e esse homem chamado Nicodemos. O que é fariseu? Fariseu era uma seita judaica, do judaísmo. Assim como o cristianismo tem igreja presbiteriana, igreja batista, Assembleia de Deus, o judaísmo também tinha saduceus, helenistas, fariseus. É uma seita judaica. E os fariseus eram muito conservadores, então nós sabemos que ele era uma autoridade, porque ele fazia parte do Sinédrio, do conselho dos judeus, que era um grupo de 70 homens líderes religiosos, e o líder era o sumo sacerdote. Então Nicodemos era um homem religioso, conservador, fariseu, membro do Sinédrio, uma autoridade entre os judeus. Verso 2, ele veio a Jesus à noite. Para aí, por que ele veio à noite? Possivelmente porque nós vamos ver, ele amava Jesus, ele reconhecia a autoridade de Jesus, mas ele não tinha nenhum compromisso com Jesus. Ele tinha talvez vergonha de ser reconhecido como um dos nazarenos, ou um dos seguidores de Jesus. Ele é um homem muito importante. Eu paro aí porque eu quero chamar a atenção que existem pessoas que admiram Jesus. Existem pessoas que admiram o que Jesus faz. E eu vou mais um pouquinho além. Existem pessoas que admiram a igreja, que admiram o que a igreja ensina. E eu vou mais um pouquinho além. Tem gente que admira Jesus, admira a igreja, e tem gente que admira essa igreja em particular. Gosta da igreja Mensagem de Paz, gosta do que a gente tem para oferecer, mas não se comprometeu. E o que aconteceu aí era exatamente isso. Nicodemos veio à noite porque ele queria seguir Jesus de longe. Ele era um fã, mas não um seguidor, não um discípulo. Continua a história, diz que ele veio para Jesus e disse: mestre, nós sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ele começou a dar a Jesus: Jesus, você é demais, você é o cara, você realmente é de Deus, você é rabino, você é tremendo. Ele elogiou Jesus, mas Jesus não ficou admirado com aquele elogio, porque Jesus, ele olha na necessidade do coração, ele olha no que ele estava falando por trás daquelas palavras. E Jesus vê que a necessidade dele não é essa, não é milagre. A necessidade dele é mudança de vida. Verso 3, em resposta, Jesus declarou, ele não fala nada do que ele falou, digo-lhe a verdade: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus traz um conceito que dali para frente ficou conhecido como nascimento de novo. Até então não existia esse conceito. O que quer dizer nascer de novo? O grande evangelista Billy Graham, que ainda está vivo, com 90 e poucos anos de idade, ele sempre pregava nas campanhas, e ele terminava nas campanhas dizendo assim: você tem a escolha, você pode nascer uma vez e morrer 2 vezes, ou você pode nascer 2 vezes e morrer só uma vez. De que ele estava falando? Ele estava dizendo o seguinte, que todos nós nascemos de forma física e vamos morrer de forma física. Todo mundo vai morrer e todo mundo nasceu. Mas o nascimento de novo, o nascimento espiritual é uma escolha. E quem nasce de novo, quem nasce do Espírito, nunca vai provar a morte espiritual. E a morte espiritual é pior do que a morte física. Porque a morte espiritual é separação eterna de Deus. Eu não sei como é que é o inferno. O inferno não tem nada de garfo, não tem nada de fogo. O pior do inferno
é estar separado de Deus para a eternidade. Billy Graham dizia, se você nascer 2 vezes, você não vai experimentar a morte eterna. Jesus está falando a mesma coisa. Jesus vira para Nicodemos assim, Nicodemos, ele usa o termo reino de Deus para facilitar para a gente, reino de Deus, igreja, família de Deus, mesma coisa. Jesus assim, você não pode, Nicodemos, fazer parte da minha família, fazer parte do meu reino, se você não nascer de novo. Olha a resposta de Nicodemos. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela 2ª vez no ventre de sua mãe e renascer. Queridos, Nicodemos era um homem de autoridade, era um homem culto, era um homem que conhecia. Essa pergunta aqui não é tão simples como parece. É claro que ele não está falando de um velho entrar de volta no ventre da mãe. 2 coisas possivelmente ele está falando. Primeiro, ele está dizendo assim, Jesus, eu tenho te seguido, eu tenho buscado saciar a fome da minha alma. Todos nós temos uma fome da nossa alma, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente pode tentar preencher essa fome com religião, com boas obras, eu vou ser uma pessoa boa, ou tentar de qualquer coisa, mas o vazio só pode ser preenchido por Jesus. E Nicodemos talvez está dizendo assim, olha, eu tentei a minha vida toda e até agora não encontrei, será que existe realmente resposta para o clamor da minha alma? Será que é possível que eu possa voltar e ter uma outra oportunidade? Será que é possível que eu tenha que voltar e me reencarnar? Será que é possível? E Jesus entende a pergunta e por isso ele diz assim, verso de número 5, respondeu Jesus, eu digo a verdade para você, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Amados irmãos e amigos que estão presentes, Jesus, ele claramente diz que não tem jeito. A única forma de entrar para a família de Deus é nascer de novo. E ele vai mais além, diz assim, olha, esse nascer de novo requer água e Espírito. O que ele quer dizer com água e Espírito? Água significa limpeza, Espírito significa poder. O nascimento de novo exige 2 coisas. Primeiro, uma limpeza de todos os nossos pecados, porque Deus é Deus santo e Ele precisa de nos limpar. Então, quando você nasce de novo, Ele limpa todo o seu pecado. E o Espírito de Deus te dá poder para viver uma vida de santidade para com Ele. E você não pode fazer sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Vamos continuar o texto. Jesus disse assim, olha, se você não nascer da carne, da água e do Espírito, você não pode entrar de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, o que Jesus quer dizer com isso? Quem tenta fazer por seus esforços naturais vai se dar mal. Mas o nascimento de novo é uma coisa espiritual. E fica claro no verso 7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, você não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus está falando, o que eu estou falando para você é espiritual. O nascimento de novo não é algo que você vê, é algo que você sente. O nascimento de novo não é algo exterior, é algo interior. Aí Jesus fala o seguinte, verso de número 9, vou pular um pouquinho. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Jesus disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu asseguro-lhe que todos nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, verso 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho
do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. É importante de você saber, e alguns já sabem, mas eu preciso de ressaltar novamente de que Jesus está falando. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles andaram pelo deserto por 40 anos, e num determinado momento da história do povo de Israel, eles pecaram contra Deus. E o pecado contra Deus trouxe consequências. Todo pecado traz consequências. E como consequência da murmuração deles, Deus enviou cobras, serpentes, que mordiam a eles e o veneno os matava. Então, muita gente estava morrendo. Moisés intercedeu em favor do povo e Deus falou o seguinte: eu quero que faça uma coisa, que eu vou ensinar esse povo alguma coisa muito importante. Eu quero que você construa uma serpente de bronze, bem grande, coloque numa haste, coloque num pedestal e coloque bem alto no deserto. Todas as pessoas que olharem para a serpente de bronze, no momento em que elas forem picadas e o veneno começar a entrar no corpo delas, elas olham para lá e elas ficam curadas. E assim foi. E nós vemos que isso era uma representação muito mais importante, porque Jesus disse assim: olha, o que aconteceu lá é algo tremendo. É o único lugar na Bíblia que Jesus é comparado com uma serpente. Geralmente nós associamos a cobra ou a serpente com quem? Satanás. Jesus é comparado com o quê? Com um leão, com cordeiro, mas aqui ele é comparado com uma serpente. Por quê? E por isso que eu cantei o hino Foi na Cruz. Jesus disse o seguinte: olha, assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem será levantado sobre a terra. E quando o Filho do Homem for ser levantado sobre a terra, ele será colocado numa cruz. E naquela cruz ele vai levar todo o veneno do pecado, tudo aquilo que a humanidade fez, tudo aquilo que foi contra Deus, ele vai levar sobre si. E naquele momento, quem olhar para ele será salvo. E aí Jesus diz, o verso de número 16, Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu único filho. Eu quero que você saia daqui sabendo que Deus te ama muito. E que Deus me ama muito, não interessa o que você fez, não interessa o seu passado, não interessa o que fizeram com você, Deus te ama muito. E Ele levou todo o veneno sobre si. E se você olhar para Ele, você não vai perecer, mas você vai ter a vida eterna. Um grande aplauso ao nosso Deus. Eu estou aqui para te dar boas notícias. Quando Jesus levou sobre si as tuas dores e as minhas dores, Ele levou para transformar a tua vida. Eu sei que muita gente vem para Jesus com uma carga pesada, cada um de nós temos o nosso passado. Eu não sei o que você passou, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei o que está te comendo dentro de você, mas eu estou aqui para te dizer, olha para a cruz, olha para Ele. Jesus quer te limpar, Ele quer te libertar e Ele quer fazer uma nova criatura. Mas você tem que nascer de novo. Nascer de novo não é só vir à igreja. Tem gente que está na igreja há anos, mas nunca nasceram de novo. Nicodemos era religioso, Nicodemos era uma autoridade. Jesus falou, Nicodemos, tudo isso é bom, mas você tem que nascer de novo. E tem pessoas aqui nesta manhã que nunca nasceu de novo. E Deus está te chamando, se você quer pertencer à família de Deus, você tem que nascer de novo. Como é que você entra para uma família? Através do nascimento, a segunda através da adoção. E o verso que nós lemos é um verso muito importante, diz que seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família. Pelo envio de Jesus Cristo para morrer por nós. E Ele fez isso porque Ele quis. E isto lhe deu muito grande prazer. Lembra que João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. O que quer dizer a palavra unigênito? São duas palavras, único, gerado. Jesus é o único Filho gerado, Ele é o próprio Deus, Ele foi gerado, ou seja, é o único que desceu dos céus, Ele disse aí, e que se fez carne. E quando Jesus assumiu a nossa identidade humana, Ele o fez para sempre.
Mas a Bíblia diz que Ele quer ter muitos irmãos. E esse é chamado o processo da adoção. Ele quer que eu e você sejamos parte dessa família tremenda. Olhe, por favor, esse versículo maravilhoso, João capítulo 1, verso 12 a 13, diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade, deu-lhes o direito de se tornarem, diga comigo, de se tornarem. O que significa se tornar? Significa que não era, mas agora é. Todos são filhos de Deus, pastor? Não, todos são criaturas de Deus. Quem é que se torna filho de Deus? Os que nascem de novo. Não por dependência natural, não por vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, nasceram de novo. O nascimento de novo é chave. Abra sua Bíblia rapidinho comigo em Efésios capítulo 5, porque eu quero mostrar para vocês a terceira metáfora de como entrarmos na família. Entramos na família através do nascimento de novo, entramos na família através da adoção em Cristo Jesus, entramos na família através do casamento. Na verdade, essa passagem está falando sobre os deveres conjugais, mas nos deveres conjugais, Paulo fala alguma coisa tremenda a respeito do relacionamento de Jesus com a igreja. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Eu não quero falar agora sobre relacionamento de marido e mulher, mas me chama a atenção aqui, como também Cristo é o cabeça da igreja. Não é o pastor, é Jesus, que é o seu corpo, a qual Ele, Jesus, é o Salvador. Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que nos limpou. Jesus é aquele que nos trouxe para Deus. E assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se. Olha lindo, Ele não só amou a igreja, Ele entregou-se por ela, Ele foi à cruz por ela. Qual o propósito de Jesus foi ir à cruz? Para santificá-la. O que quer dizer santificar? Limpá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Lembra? Nascer da água e do Espírito. Cada vez que você vem à igreja e ouve o pastor pregando, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você vai num grupo de conexão, é a palavra te limpando, é a palavra te transformando, é Deus te purificando e te fazendo mais como o seu filho. E o propósito dele, verso 27, é apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Vamos parar aí. Quando Deus olha para você, Ele não vê o que você fez de errado. Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida, se você nasceu de novo. Ele vê a justiça de Jesus na sua vida e você nasceu de novo. E existem duas coisas, eu preciso de ensinar isso, que nós fazemos na igreja, que são importantíssimas. Não são coisas que nós fazemos, querido, são importantíssimas. Primeiro é o batismo. Domingo passado nós tivemos várias pessoas sendo batizadas, e o batismo é um símbolo disso. Paulo estava escrevendo aos Romanos capítulo 5, ele diz assim, olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que ele quer dizer com isso? Quanto mais pecado, mais graça. Então você fala assim, pastor, a minha vida foi muito ruim, Deus quer te limpar com muita graça. Para todo pecado tem muita graça. Ah, pastor, mas eu fiz, você não sabe o que eu fiz. Jesus sabe e Ele te perdoa. Aí Paulo falou assim, mas a gente vai continuar no pecado? Ele falou, não podemos continuar no pecado. Deus nos aceita como nós somos, mas Ele não deixa que a gente fique da mesma forma. E aí Paulo diz assim, é por isso que Jesus mandou que a gente batizasse. O batismo, como nós falamos na semana passada, é um sinal exterior de algo interno. Então quando você é batizado, a Bíblia diz então que quando você desce as águas e você desceu, é um símbolo que assim como Jesus morreu, você também morreu para o pecado. Quando você está embaixo da água, os seus pecados foram
enterrados, e Deus lançou no mar do esquecimento, e escreve uma placa: é proibido pescar. Você nunca mais, o diabo quer trazer o seu pecado, mas está enterrado. E quando você levanta em novidade de vida. Se alguém está aqui nessa manhã e nunca foi batizado, quando nós terminarmos essa série, nós vamos estar batizando novamente. E eu gostaria que você pudesse fazer essa decisão. A segunda coisa que a gente faz na igreja, que é muito importante, que tem a ver com entrando na família de Deus, é a ceia do Senhor. E como vocês sabem, hoje é o primeiro domingo do mês, e a gente geralmente faz no primeiro domingo, mas nós sentimos que a ceia seria melhor ministrada depois dessa explicação e após a mensagem do domingo que vem, devido ao que nós vamos falar no domingo que vem. Então a ceia será no domingo que vem. E a ceia tem um simbolismo importantíssimo, é uma declaração. A Bíblia diz que toda vez que nós ceamos, nós estamos apontando para a cruz. O corpo de Jesus partido por nós e o seu sangue vertido por nós. A família de Deus é a forma que Deus escolheu de nos trazer de volta para Ele. E nesse mês nós vamos estar falando sobre o gozo de pertencer à família de Deus. Eu estou tão animado com essa série, embora eu vou estar ausente 2 domingos, mas eu já preparei ela toda, porque eu tenho certeza que todos que vão participar, quando acabar essas 4 semanas, vão falar assim: graças a Deus que eu pertenço à família de Deus. Mas nesse momento eu gostaria que todos fechassem seus olhos, curvassem a sua cabeça. Porque há pessoas aqui nessa manhã que ainda não entraram na família de Deus. Há pessoas aqui nesta manhã que estão aqui, e eu queria que vocês ficassem em oração comigo, queridos. Por favor, todo mundo orando, ninguém conversando, é um momento especial. Eu orei a Deus essa manhã, eu pedi: Senhor, se tiver uma pessoa no culto essa manhã, ou uma pessoa assistindo online, que ainda não nasceu de novo, não permita que essa pessoa termine a mensagem sem fazer uma decisão de nascer de novo. E nessa manhã, eu quero fazer essa pergunta para você. Eu ainda não estou te convidando para ser membro da igreja, isso vai ser mais tarde, se você quiser. Eu estou te convidando hoje para nascer de novo. E se tiver uma pessoa aqui que diz: Pastor Fernando, eu entendo claramente o que você está falando, o Espírito Santo está mexendo no meu coração, e eu quero nessa manhã, eu preciso nessa manhã fazer uma decisão para Cristo na minha vida. Eu quero essa manhã nascer de novo. Ouça por favor, porque o Espírito Santo está falando. Tem gente aqui que foi criado na igreja, mas você ainda não nasceu de novo. Tem gente aqui que a sua fé é a fé da sua esposa ou do seu esposo, mas não é a sua fé. Eu fui criado na igreja e durante 8 anos a minha fé era a fé dos meus pais. E um dia o pastor pregou uma mensagem como eu estou pregando hoje. E naquela manhã eu entendi que eu precisava de nascer de novo. E naquela manhã eu levantei as minhas mãos. E naquele dia a experiência com Deus era a minha experiência, era a minha fé, não dos meus pais. Eu só vou fazer essa pergunta uma vez, eu não vou insistir. Ou quer ou não quer. Mas se houver alguém nessa manhã que diz: Pastor Fernando, eu quero nascer de novo hoje, como Nicodemos, eu quero que você levante a sua mão direita bem alta, eu quero orar por você. Eu vejo a tua mão, pode abaixar, querida. Convido toda a igreja a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar nesse momento, para que o nascimento, o novo nascimento, ocorra na vida de todas as pessoas. Pai querido, eu nesse momento oro em favor de todas as pessoas que levantaram as suas mãos, todas as pessoas que confessaram a Ti como Senhor e Salvador.
Pai, eu quero nesse momento, se houver uma pessoa, eu agradeço por essas mãos que se levantaram, mas eu oro, Senhor, que seja mais do que um levantar de mão, que seja o início de uma vida com Deus. E eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que Tu possa nos abençoar e que a gente possa entender as bênçãos de pertencer à família de Deus. Eu oro por cada pessoa que levantou a sua mão, para que o Espírito de Deus possa vir sobre eles de uma forma poderosa. Segunda coisa que eu quero fazer, eu quero que você, nesse momento, de olhos fechados, se você quiser levantar as suas mãos, eu quero que você adore a Deus por pertencer à família de Deus. Eu quero que você agradeça a Deus pelo que Ele fez na cruz com você. Tire um momento desse momento de agradecimento a Deus.